Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias diárias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Pessoal, nós vamos estar aqui reagindo, né, fazendo análise da partida entre São Paulo e Talheres, onde o São Paulo acabou vencendo, né, a partida por 2-1, com um golaço do Luciano, certo? E uma partida onde o São Paulo não jogou tão bem, né, porém conseguiu o resultado positivo, né? E uma partida também onde envolveu algumas polêmicas, né? Que a gente vai estar vendo nesse vídeo, tá bom? Então, antes de dar o play, peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem o sino para não perder nenhuma notificação sempre que surgir um vídeo novo, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O linha de passe, temos aí a classificação do grupo D. São Paulo passou na liderança, primeiro lugar com 14 pontos, o Libertad na segunda colocação com 9, Alianza Lima 5, Tajeres 4. Então São Paulo passando com muita folga para o segundo colocado e hoje conquistando mais uma vitória em cima do Tajeres. O Luciano salva o jogo, consegue marcar mais para o final da partida e tivemos mais um gol no primeiro tempo com quem marca o primeiro gol do São Paulo é o Sabino, meu vizinho, inclusive. Grande Sabino. Também é meu vizinho, Sabino. Um beijo pra ele. É uma comunidade, parabéns. É uma comunidade de jogadores do São Paulo, praticamente. Do São Paulo e do Palmeiras. Ela e é muito querido, Sabino. Ela mora entre os CTs. Ela tá sempre em cima do muro ali, entre os CTs. Muito querido, Sabino. Inclusive, Marcou tá feliz da vida. Bom, vamos lá, então. É um São Paulo com o Zubeldinha cheio de desfalques. Um time fora, né? Impressionante a quantidade de desfalque do São Paulo e ainda assim sendo eficiente para fazer um 2-1. São Paulo estava sem 10 jogadores e entre eles, obviamente, estão os jogadores que mais desequilibram. Alisson, Lucas, Oscar. Tem um detalhe que é pouco falado. O Zubeldia tem sido obrigado a escalar jogadores que estão fisicamente sem condições de jogo. Não porque estão lesionados, mas estão arrebentados, porque não conseguem desempenhar como é necessário, mas não tem quem pôr. E aí, entre esses, eu posso citar aqui o André, posso citar o Lucas Ferreira, que ainda é um jogador muito jovem, 17 jogos pelo São Paulo, time titular, tem um gol e uma assistência. Teve que poupar o Luciano, porque o São Paulo tem jogo final de semana e o Campeonato Brasileiro é mais urgente para o São Paulo pela colocação do que era a Libertadores. Lógico. Então, é muito óbvio que o São Paulo ia ter dificuldade contra o fraco time do Tajeres. Essa é uma das piores versões do Tajeres que vi em muito tempo. E aí, entra a questão também do jeito que a partida é jogada, quando eu falo de arbitragem, né? Porque sobe abraço para cá, o árbitro usa um critério meio estranho em alguns lances, usando critérios diferentes para as equipes. No lance do gol do Tajeres, por exemplo, acontece isso, porque tem uma falta muito clara no Alves antes e o lance é quase igual. O Wendel viu a falta que o Alves sofreu e ele faz um lance exatamente igual e tem a falta ali, e tem o erro da zaga do São Paulo. O Paulo não jogou bem, vamos ser bem claro, mas ganhar do Tajeres e terminar, porque os problemas aconteceram durante toda a fase de classificação da Libertadores, com a segunda melhor campanha entre todos os times, e o São Paulo só pode ser ultrapassado pelo Central Córdoba, que precisa golear amanhã fora de casa da LDU, que é muito improvável para o São Paulo perder a segunda colocação, é um enorme feito. Porque o São Paulo, vou ser bem direto, termina na segunda colocação na classificação geral, no meio de um mar de problemas e do técnico tendo que arrumar a solução em todos os jogos, sem exceção, seja zagueiro jogando na lateral, jogando sem primeiro volante, lançando o jogador da base que não tem rodagem, e mesmo assim o São Paulo termina com uma bela campanha e vai ter pelo menos nas oitavas de final o direito de decidir no Morumbi. Pois é, colocou na base, né? Colocou os jogadores da base no banco e ainda teve que entrar com jogadores, realmente uma situação muito complicada do São Paulo. Então tem a parada também para o Mundial, que é essencial para conseguir recuperar esses jogadores. Eu acho que o São Paulo tem um elenco assim bem curto, os próprios jogadores falam disso. Você fala sobre os favoritos, não dá para descartar o São Paulo campeão da Libertadores se o São Paulo tiver Lucas, Oscar, os principais jogadores. Vamos ver quem o São Paulo vai vender, o São Paulo hoje é um time que vende, não é um time que compra na janela de transferências. E se, obviamente, quando voltarem o time taticamente funcionar, tiver uma boa sintonia, dá para o São Paulo brigar pelo título, mesmo sem ser um dos principais candidatos. E tivemos uma grande polêmica no final dessa partida com o Bobadilla e o jogador Navarro, venezuelano, que joga no Tajeres. Vamos ouvi-lo e já vamos contextualizar o que aconteceu nessa partida. Realmente es lamentable hablar de este tipo de cosas, pero yo cuando nos hacen el 2-1, yo le digo al árbitro como que apure rápido porque
creo que, no sé, no me acuerdo el nombre del que hizo el segundo gol, Luciano creo que fue, le estaba dando prácticamente la vuelta al campo y yo le decía al árbitro como que lo apure porque necesitamos jugar. Y de la nada Bobadilla viene y me dice como que, no, que ustedes siempre hacen tiempo. Yo le digo, ¿qué tiempo? Si van ganando. Y ahí me dice, venezolano muerto de hambre. Lamentablemente no teníamos más sustituciones y por el trabajo que hace mi compañero no quise salir al campo, dejarlo con un jugador menos. Y bueno, terminé el partido, literalmente mi cabeza no estaba ahí en ese momento. No, que se haga justicia, que esto no puede seguir pasando. Porque me acuerdo el año pasado que vinimos acá, a 2 jugadores nuestros los metieron allá con la policía. Y se vuelve todo un escándalo cuando a equipos brasileños le dicen ese tipo de insultos. Y ahora que no, bueno, me tocó a mí, primera vez en mi vida que me pasa esto y es lamentable, la verdad, es lamentable hablar de esto porque uno después del partido lo que tiene que hablar es cosas del partido, no tiene que hablar cosas de racismo o que X jugador te dice cualquier cosa, pero bueno. No sé, yo realmente no hablé mucho con el árbitro lo que me decía como que no había escuchado lo que Bobadilla había dicho porque creo que estaba un poco lejos, pero es lamentable esto, la verdad. Bom, temos algumas informações do Eduardo Afonso. O Navarro, ele prestou depoimento na polícia. O Bobadilla foi embora antes do depoimento do Navarro. Os policiais não encontraram o Bobadilla no vestiário, foram até o vestiário para chamar e levar o Bobadilla para que ele também prestasse depoimento nesse caso. O São Paulo não confirma que ele vai prestar depoimento amanhã e o São Paulo não vai soltar nenhuma nota antes de ter acesso à denúncia. Amanhã, então, o São Paulo está de folga, veremos quais serão os próximos passos do São Paulo. Bom, então tem o Navarro acusando o Bobadilla de xenofobia, ele chorou muito em campo e é muito lamentável. Claro, tudo isso vai ser investigado, mas é muito lamentável, se realmente aconteceu desse jeito, é muito lamentável que estejamos vendo uma cena como essa, tão triste, no nosso futebol. A gente luta tanto contra o racismo, luta tanto contra, vamos proteger as minorias, chega de xenofobia, todo mundo tem tanto cuidado e aí acontece algo desse tipo. Não dá pra gente aceitar isso. Obviamente não dá, a frase é nojenta. Se ela foi de fato dita pelo Bobadilla. Acho que assim, o Navarro não teria motivos para inventar isso. O Navarro de fato estava chorando em campo, o Navarro não quis falar, né? Isso me chama atenção também. Porque na saída de campo ele foi entrevistado e ele não quis falar a respeito. Só quero ir para minha casa. Exatamente, só quero ir para minha casa. Então assim, me parece assim que parece tudo, né? Assim, a gente não consegue realmente imaginar que tenha sido tudo orquestrado pelo Navarro para criar toda essa cena. Tem que sair daí para uma novela, para um baita artista. E outra, o Bobadilla sair direto para casa também, né? Quer dizer, como quem diz, deixa eu sair daqui antes que dê problema. Antes que dê flagra, né? Realmente. Não é a melhor das atitudes para quem pretende, se é que pretende, defender, alegar a inocência em relação a esse episódio. Então, e aí o Navarro tem toda a razão, embora ele fale, né, quando ele fala, escândalo dos brasileiros, talvez ele... Aí parece que a gente exagera quando times brasileiros ou jogadores de times brasileiros são alvos de racismo e aí ele está equivocado. Mas ele é a prova, né? Porque ele está chorando. Exato. E agora, ele tem toda a razão que assim, a gente tem que agir exatamente como a gente age quando a ofensa vem de um clube, de um jogador estrangeiro. Não tem camisa e não tem nacionalidade. Exatamente. Então é isso, e o Bobadilla deveria já ter falado. Se não falou, né? O Ferrares é venezuelano, deve ser bom o clima, porque sim, é a nacionalidade dele, né? Ele foi convocado para a seleção, é o único convocado do São Paulo. Sim, no time dele, se ele disse isso, também tem um olho de fora, na visão dele. Isso é terrível, não é? E assim, o curioso é que os jogadores se perfilaram, isso tem acontecido em todos os jogos da Libertadores. Eles ficam perfilados em torno do grande círculo e ali tem um momento que a Conmebol tenta fazer uma reflexão do racismo. Protocolo, tem que ser feito. Sim, né? O racismo, xenofobia, eles são irmãos, assim, eu não consigo diferir, para mim é a mesma coisa. Assim, é tão pesado um ato do racismo quanto de xenofobia. Assim, e é crime, não é menos, não é menos, ele não é um menor, não existe uma escala aí. É a mesma coisa. É triste, agora, vamos ver.
Além de todas as questões legais, eu só lamento aí do lado humano, que vai além da lei, é que se você tem uma nação onde as pessoas passam fome, passam necessidade, o sentimento deveria ser de solidariedade e não de olhar desse. Claro. Uma pena, mas... Pra pisar na pessoa. Bom, 1h, isso quer dizer que o Linha de Passe vai ficando por aqui, agradecendo demais a audiência de vocês, fãs de esportes. Volta hoje. Amanhã. Hoje. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Nós vimos aí alguns lances da partida, né? O São Paulo que estava bastante desfalcado, né? Sem a presença de 10 jogadores, a maioria deles jogadores importantíssimos, mas que ainda assim conseguiu a vitória, né? Como eu havia dito, o São Paulo não jogou tão bem, mas conseguiu fazer o dever de casa, né? São Paulo que entrou em campo hoje com o Matheus Alves, né? Jogando de titular. No segundo tempo entrou o Luciano, entrou o Rian e o Henrique também, né? São jogadores da base, o Rian e o Henrique, né? O Rian teve uma chance, mas não conseguiu aproveitar, né? O Luciano que entrou muito bem, inclusive marcou um golaço, mas a partida ficou marcada por esse lance polêmico, né? Envolvendo o Bobadilha. O jogador ali do Talleres afirmou que ele havia feito um ato de xenofobia, né? Até então, o São Paulo não se pronunciou. Vamos aguardar, né, para ver o que o São Paulo vai estar, como é que o São Paulo vai estar agindo perante isso, né? Mas o Bobadilha não ficou no estádio, assim que terminou a partida ele saiu logo, né? E vamos aguardar, né? Foi uma partida que ficou marcada por essa polêmica aí, tá bom? Então, hoje, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Peço a vocês mais uma vez que se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem o sino para não perder nenhum vídeo, tá bom? Então, até o próximo vídeo.